No vídeo de hoje eu tenho dois assuntos para conversar com você. O primeiro deles é muito grave e o segundo é pior ainda. Senta aí que eu vou explicar tudo para você. Vem comigo. Primeiro, ontem, 31 de janeiro, foi o último dia de Flávio Dino como ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil. Ele e Lula fizeram uma coletiva de imprensa como uma espécie de prestação de contas a respeito do trabalho realizado no ministério. Não custa lembrar que quem assumirá agora o cargo de ministro da Justiça é Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF, e que Flávio Dino irá agora para o STF, mas ele só assume o cargo no dia 22 de fevereiro. Nesse período até lá, ele reassume o cargo de senador. Voltando agora à coletiva de imprensa. Algo que não é o cerne da questão, mas me chamou a atenção, foram algumas perguntas, no mínimo tendenciosas, de jornalistas que estavam presentes. Essa aqui, por exemplo, não à toa foi escolhida por Paulo Pimenta, o responsável pela definição da ordem das perguntas, para ser a primeira. O Bolsonaro, uma das características dele sempre foi tentar puxar para ele e para o grupo dele uma espécie de monopólio da segurança pública. Quem fala de segurança pública é a gente. Somos nós que combatemos o crime. Eu pergunto duas coisas. Se o senhor e se a base governista acha que segurança pública vai ser o tema principal da campanha municipal nesse ano, e se, diante desses dados que o senhor apresentou, o governo está preparado para travar esse debate com o bolsonarismo. Mas, para ser sincero, não foi surpresa para ninguém. Agora, o que realmente interessa a respeito dessa coletiva de imprensa e o que realmente é grave são as colocações feitas por Flávio Dino e Lula. Eu vou soltar aqui primeiro um trecho de fala de Flávio Dino ainda em sua apresentação inicial e depois eu volto para analisá-lo junto contigo. Quero também assinalar um aspecto que sempre enseja muitos debates acerca das privações de liberdade. Nós temos uma posição em que precisamos estimular as alternativas penais. Nós precisamos, portanto, entender que punição não é sinônimo de prender. Preste muita atenção nessa próxima fala. A prisão, o cárcere, deve ser reservado a crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa. Mas esse não é um tema que o governo decida. Esse é um tema que depende da Lei de Execução Penal, que fará agora 40 anos, nesse ano de 2024, e, evidentemente, do Poder Judiciário. Eu estou vendo daqui o prédio do Supremo, quem sabe eu consiga lá ajudar na construção dessa política penitenciária mais eficiente. Pois bem, essa fala de Flávio Dino pode ser analisada por dois pontos de vista bem diferentes. Primeiro, ele deixou claro que a prisão deveria ser reservada apenas aos crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. A prisão, o cárcere, deve ser reservado a crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa. E ele ainda afirmou que, como ministro do STF, ele tem a intenção de ajudar nessa construção da política penitenciária. Ou seja, é algo que ele pretende implantar no Brasil. Teoricamente, isso faria com que os presos do 8 de janeiro não ficassem mais presos. Da mesma forma, teoricamente, as penas de mais de 17 anos de prisão que os já julgados receberam do STF também seriam anuladas, pois as penas para esse tipo de crime não deveriam mais ser cumpridas em regime fechado. Mas isso, na prática, não vai acontecer. E a razão é muito simples. Teoricamente, essas pessoas nem deveriam estar presas, muito menos sendo condenadas a mais de 17 anos de prisão. E eu faço questão de deixar claro, eu não estou aqui defendendo o que foi feito no 8 de janeiro, eu sou absolutamente contra qualquer tipo de vandalismo. O que eu estou falando aqui é sobre uma punição justa, só isso. Eu não sei se você está lembrado, mas algumas semanas atrás eu coloquei em um dos vídeos aqui do canal um trecho de um dos programas Hora Notícia que eu participei, que tinha participação também do procurador do Ministério Público do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro. E ele esclareceu, do ponto de vista jurídico, quais foram os crimes realmente cometidos e qual deveria ser a pena imposta a eles. O sujeito precisa ser muito imbecil ou ter muita má-fé para acreditar que idosos saiam de casa num domingo sem nenhuma arma de fogo para derrubar um governo que tem Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todo mundo armado. Porque a lei é muito clara, né? Artigo 163, crime de dano, né? Pena, no caso de dano a patrimônio público, né, de 6 meses a 3 anos. É isso. Né? Sabendo-se que ali todo mundo, salvo engano meu, né, todo mundo ali é réu primário, né, não tem nenhum bandido ali, não tem nenhum criminoso. Né? Então, réu primário, no Brasil, pena mínima. Basicamente isso. Então, nós estamos falando
no frigir dos ovos, de uma pena de 6 meses. Pena de 6 meses. No Brasil, ninguém vai para a cadeia. E a situação só piora se nós compararmos com as punições recebidas, ou não recebidas, por participantes de protestos muito semelhantes em outros anos. Eu fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, contando detalhadamente a história da invasão do MLST à Câmara dos Deputados em 2006, liderada por Bruno Maranhão, que foi um dos fundadores do PT e era ainda dirigente do partido naquela época. O próprio Bruno Maranhão, líder da invasão, não apenas não foi preso, como ainda 7 meses depois estava presente na posse do reeleito Lula como convidado especial do partido. Mas isso era no passado e só se aplica a protestos de esquerda. Para aqueles que são opositores ao atual governo, o grito da esquerda é sem anistia. E o segundo ponto de vista pelo qual nós podemos analisar essas afirmações de Dino é o que aconteceria na prática. E é aí que está a gravidade dessa situação. Na prática, deixariam de ser presos pessoas que praticaram crimes como furto, roubo, corrupção, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro. Afinal, são todos crimes que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa. E aí eu pergunto, é justo que uma pessoa que rouba o carro de alguém que trabalhou anos para comprá-lo não seja privada da sua liberdade? É justo que uma pessoa que desvia milhões de reais dos cofres públicos não seja privada da sua liberdade? Mas não pense que essa coletiva de imprensa acabou por aí. Mais tarde, já respondendo às perguntas dos jornalistas, Flávio Dino reforçou ainda os seus argumentos. O que eu imagino é que nós devemos compreender que as chamadas medidas cautelares na fase investigativa e as medidas chamadas de alternativas penais, ou seja, a condenação para penas alternativas, não significam leniência, não significam fraqueza, significam eficiência. Um preso custa mais ou menos R$4.000 por mês. Apenado com monitoramento efetivo custa R$400. 10 vezes menos. Então você vai encarcerar uma pessoa que não cometeu crime com violência e grave ameaça à pessoa? Só piorou a situação. Por acaso, o custo de se manter uma pessoa presa agora é motivo para não mantê-la mais presa? Deixar um ladrão de carros em liberdade é mais barato para a sociedade do que mantê-lo preso? Deixar um político que desvia milhões de reais dos cofres públicos em liberdade é mais barato para a sociedade do que mantê-lo preso? Aliás, se o custo médio mensal para manter uma pessoa presa no Brasil está alto, que reclamem então com os tais defensores dos direitos humanos nos presídios, e não com o cidadão brasileiro de bem que está na rua sendo vítima de crimes. Bom, Flávio Dino ainda continuou. Não tem racionalidade até do ponto de vista fiscal. Agora, claro que você não vai desencarcerar e botar no meio da rua. Você tem que ter um sistema de acompanhamento, de monitoramento, para a alternativa penal ser rigorosa. Mas o cárcere, desde Beccaria, né, nós sabemos, e isto é multissecular, que não é a gravidade propriamente da pena corporal, mas sim a certeza da punição. E punição não é igual à prisão. Então eu espero que em algum momento o Brasil chegue a esse estágio civilizacional para fazer com que nós não tenhamos uma população carcerária ascendente. Na sequência, ele deixou ainda mais clara a sua visão. Estuprador tem que ser preso. Homicida tem que ser preso. Autor de crime hediondo tem que ser preso. Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito, um furto, mesmo situações de envolvendo crimes relativos a patrimônio, de um modo geral, então imagino que seja por aí. Se der tempo, eu vou apresentar um projeto de lei no Senado sobre o assunto. E não foi só Dino que fez suas ponderações, não. Lula também. Primeiro afirmando que o crime organizado é uma indústria multinacional. O crime organizado hoje não é uma coisa fácil de combater, porque o crime organizado virou uma grande indústria multinacional.
Maior do que a General Motors, maior do que a Volkswagen, maior do que a Petrobras. É uma coisa muito poderosa. E na sequência, ele disse até que uma bela de uma verdade. E o crime organizado está na imprensa, está na política, está no judiciário. Concordo plenamente. Tanto que políticos criminosos que foram condenados e presos tiveram depois suas condenações anuladas por integrantes de outros poderes. Mas é melhor que eu encerre por aqui esse meu argumento. Vamos para o próximo trecho. Todo mundo aqui sabe que o político popular é aquele que grita bandido bom é bandido morto. Eu nem tinha pensado em fazer política na minha vida. Eu era simples dirigente sindical. A coisa que eu mais via passar na frente da minha casa em época da eleição era uma dessas jamantas grandes, sabe, com uma grade como se fosse uma gaiola, com artistas fantasiados de preto, sabe, para dizer que bandido bom era bandido morto. O engraçado é que eles usam o argumento do custo para se manter uma pessoa presa no Brasil, mas não gostam da filosofia de que bandido bom é bandido morto. Por acaso, bandido bom é bandido solto? Enfim, na sequência, Lula mostrou-se ainda totalmente alinhado à visão de Flávio Dino. Isso não é polícia. A gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime, às pessoas mais humildes, e jogar muito pesado. Jogar muito pesado, eu não sei como. Por isso é que eu trouxe o ministro, da experiência dele agora, sabe, e um desses aqui, como é que a gente vai jogar pesado para enfrentar a chamada indústria internacional do crime organizado. Ele chama de humanizar o combate ao pequeno crime. Eu chamo isso de... bom, deixa pra lá. Vamos pro próximo assunto, que é mais grave ainda. E aqui eu não falo apenas como um produtor de conteúdos que contestam o atual governo. Eu falo como pai. Veja essa notícia. Ministério Público Federal abre apuração contra o Conselho Federal de Medicina por questionar vacinação infantil contra a Covid-19. Eu já comentei sobre essa obrigatoriedade em outro vídeo, mas para quem não se lembra ou não assistiu, essa obrigatoriedade foi imposta pelo Ministério da Saúde, que é comandado por Nízia Trindade, ministra indicada por Lula, mas que não tem absolutamente nenhuma formação na área da saúde. Ela é socióloga. E pior, os pais que não cumprirem essa decisão estão sujeitos a perder seus benefícios sociais, caso recebam, estão sujeitos a multa e ainda tramita no Congresso uma proposta que prevê prisão para esses casos. Mas como se não bastasse alguém que não é médico, não tem formação nenhuma na área de saúde, poder impor uma obrigatoriedade como essas, agora quem é médico não pode mais nem questionar. O que o Conselho Federal de Medicina fez foi simplesmente lançar uma pesquisa para entender o posicionamento dos médicos sobre essa obrigatoriedade. Mas nem isso não pode mais. É proibido pensar diferente, mesmo que, diferente da ministra da Saúde, você tenha a formação e o conhecimento necessários para discutir esse assunto. Você simplesmente não pode. E sabe o que torna essa situação ainda mais ridícula? Essa ação atende ao pedido da deputada Luciene Cavalcante, do PSOL, que argumentou que a pesquisa tem caráter político. Ouvir a opinião dos profissionais da área agora é uma medida política, mas impor regras não é. É essa a tal democracia que esse governo defende? E outra coisa, a deputada autora do pedido também não tem nenhuma formação na área de saúde. Ela é advogada. Como advogada e deputada, ela diz que essa pesquisa não trará nenhum benefício à sociedade. Afinal, é ela quem entende disso. O Conselho Federal de Medicina, que nesse caso está sendo tratado como nada, emitiu uma nota dizendo que o objetivo da pesquisa é compreender a visão dos médicos como profissionais capacitados a manifestar opiniões embasadas em conhecimentos técnicos científicos. E isso por si só já é um tapa na cara da ministra da Saúde sobre a obrigação imposta aos pais. Agora eu pergunto, tem como ficar mais claro que o que nós estamos vivendo hoje é uma ditadura? Aqui no canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenha feito. E se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.